Bom, vamos lá? Espero que vocês tenham aproveitado o exercício de conexão e que de verdade você consiga adotar esse exercício para a tua vida. Fez as suas anotações, colocou seus comentários, fez as suas reflexões, percebeu como que o mundo de repente se transformou um pouquinho, você prestou atenção em como o seu filho fala, no tom que ele vai usar com você e o tom que você também usa com ele. Esses exercícios bem simples vão trazer poderosas transformações no dia a dia aí de vocês. Bom, continuando com papel e caneta na mão, isso é muito importante. Hoje você vai me responder a seguinte pergunta: quem é o seu filho? Quem é o seu filho? Quem é o seu filho nesse momento de vida? Qual a idade dele? Do que ele gosta? O que ele gosta de comer? Qual é a comida favorita do seu filho? Qual é a brincadeira favorita do seu filho? Quem é o melhor amigo, a melhor amiga do seu filho? Qual é a música preferida dessa criança? O que essa criança gosta de fazer? E como que ele tende a se comportar diante ao mundo? Observando habilidades, competências, dificuldades, né? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. O Hipócrates, na Grécia Antiga, dividiu as pessoas em basicamente 4 categorias. Isso não significa que você esteja só em uma dessas categorias. Pode ser que eu esteja mais ou menos em uma ou outra categoria. E que isso, de repente, também se transforme com o passar do tempo. Então, ele classificou as pessoas basicamente em 4 temperamentos. Ele disse que as pessoas tendem a ter traços específicos de uma determinada personalidade, de um determinado tipo de personalidade. E a gente pode falar sobre personalidade mais para frente, com mais detalhes. Mas ele disse o seguinte, resumidamente, se você se interessar, você vai fazer pesquisa, você pode procurar nos meus vídeos, você pode procurar aí as fontes que forem mais fáceis para você pode também me trazer essas perguntas, mas você precisa entender um pouco mais sobre o comportamento humano e sobre traços de personalidade. E é interessante que você comece fazendo esse mapeamento da personalidade do seu filho para expandir essa capacidade de compreensão sobre o comportamento dele. Então, Hipócrates, lá na Grécia Antiga, disse o seguinte: nós temos algumas pessoas que são classificadas como sanguíneas. São pessoas com bastante vivacidade, bastante energia. Geralmente são pessoas bastante otimistas, se oferecem para fazer coisas, querem fazer coisas, são pessoas energéticas, são pessoas contagiantes aí com a tua energia positiva, com todo o seu otimismo. Essas são as pessoas sanguíneas. As pessoas coléricas são pessoas que passam um pouco do ponto do sanguíneo. O sanguíneo ele é energético, o colérico ele é impulsivo, ele é explosivo, ele tende a ser muito explosivo e muito mais agressivo do que o sanguíneo. Isso não significa que um seja melhor do que o outro, mas o colérico, ele vai precisar ser melhor direcionado, ele precisa ser melhor orientado para usar toda essa impulsividade, toda essa agressividade de uma maneira que traga benefícios a ele. Como é que a gente vai fazer isso? Canalizando toda essa agressividade, por exemplo, numa atividade esportiva, numa luta, num jogo, mas principalmente nas lutas em que ele vai conseguir canalizar aí toda essa agressividade, toda essa energia que o colérico tem. O Hipócrates também disse que nós temos pessoas com traços fortes na melancolia. São pessoas mais presas ao pessimismo, mais tristes, mais dramáticas diante de algumas situações, mas também são pessoas mais sensíveis, mais observadoras e mais analíticas. Nesses casos, a gente precisa prestar um pouco de atenção, porque se essa criança estiver dando muita corda, muita força para essa melancolia, a gente pode ter aí sim casos de depressão e a gente precisa olhar para isso com certo cuidado. E nós temos os fleumáticos, que são pessoas que vivem em cima do muro. Eu digo que são pessoas que fazem de tudo para não entrar numa briga. E geralmente essas pessoas têm uma certa dificuldade de expor a sua opinião, de dizer as suas preferências, de dizer não
e ela acaba indo ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu, de acordo com os elementos, com as coisas que vão acontecendo na vida, ela vai levando, ela vai se deixando levar. Então é importante que a gente olhe para esses elementos básicos, e é claro que tem muito mais a respeito dessas teorias, tem livros e livros escritos a respeito desses comportamentos, desses traços comportamentais, mas dentro desses quesitos iniciais, quais são os traços de personalidade do teu filho? Ele é mais fleumático, ele é mais melancólico, mais sanguíneo, mais colérico? E é importante que você vá fazendo esse desenho para que você consiga, junto com esse mapeamento de personalidade, conseguir direcionar o que de repente seria bom para o meu filho. Uma luta de judô ou um jogo de futebol? Uma prática de natação ou um esporte coletivo, ou as duas coisas. Bom, se ele tem uma certa dificuldade de trabalhar com coletivo, talvez colocar no esporte coletivo seja interessante exatamente para que ele desenvolva essas habilidades. Mas quais são os limites do seu filho? Como que ele tende a se comportar diante desses esportes coletivos? Para que você consiga ir calibrando e ir atendendo essas necessidades de personalidade da criança. Olha para o teu filho, você pode olhar para os filhos, você pode olhar para o marido, você pode olhar para a esposa, você pode se olhar também dentro dessas informações básicas que eu coloquei aqui para vocês. Você pode fazer outras pesquisas para tentar entender isso com mais profundidade, mas vai traçando características específicas da personalidade dessa criança para responder: quem é o meu filho? E quais são os traços de personalidade forte dessa criança. Eu gostava na universidade de trabalhar com os limites de linhas, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade de escrever, de colocar as nossas ideias. Mas eu colocaria aí pelo menos 7 linhas para descrever resumidamente características fortes do comportamento dos seus filhos. Isso vai ajudar você a entender um pouco mais como ele funciona. Depois de Hipócrates, nós tivemos várias teorias de personalidade que vão fazer uma série de descrições a respeito dos nossos traços comportamentais. O Jung, que veio aí no início do século XIX, um seguidor do Freud, ele começa a observar esses comportamentos e classifica as pessoas como introvertidas e como extrovertidas. Pasmem, mas em algum momento os introvertidos já foram classificados como pessoas doentes ou anormais, que precisavam de um tratamento específico para desenvolver todas essas habilidades sociais. Com o passar do tempo, descobre-se que os introvertidos são a maioria e que, sim, existem traços aí do ambiente e do comportamento dos pais que podem fortalecer essa timidez, essa introversão ou não. Nós também podemos considerar traços de personalidade que vêm aí no DNA da maneira própria do seu filho de ser. Então você precisa responder: quem são os melhores amigos? Qual é a cor preferida do seu filho? Qual é a comida preferida do seu filho? Quais são os esportes preferidos do seu filho? Quais são os filmes ou programações que ele mais gosta? O vídeo, o videogame? O que seu filho gosta de fazer? Quem é o seu filho? Você vai fazer aí uma análise e você vai escrever pelo menos 7 linhas de traços fortes, de traços importantes na personalidade dessa criança. Papel e caneta, faça aí uma boa análise e tente não ser contaminado pelo que a avó, pelo que a tia, pelo que o pai diz. É uma análise exclusivamente sua. E eu espero que você se divirta fazendo esse exercício e que de repente você descubra coisas que você ainda não sabe a respeito dessa criança. Bom exercício para vocês e até amanhã.